Aula 5, oferta. Como vimos na aula passada, a demanda é a quantidade de um determinado bem ou serviço que os consumidores estão dispostos a adquirir em um determinado período de tempo. Na oferta, iremos ver o lado do empresário. E o conceito é: oferta é a quantidade de um determinado bem ou serviço que os produtores desejam vender em um certo período de tempo. Observe que o conceito é parecido, mas agora estamos do lado do empresário. Portanto, para o empresário, diferentemente do consumidor, o preço tem uma relação direta com a quantidade ofertada. Essa é a primeira característica da oferta. Ela é uma relação direta entre quantidade e preço. Podemos ver isso através da equação da oferta. A oferta de um bem X é em função do preço, onde O de X é a quantidade ofertada de um bem e o preço de X é representada por Px. Observe a segunda diferença entre oferta e demanda. Quanto maior for o preço do bem, mais interessante será produzido. E, portanto, a oferta é maior. Portanto, nós temos uma relação direta entre preço do bem e a quantidade ofertada. Observe através do gráfico, onde nós observamos um aumento no preço de R$ 4 para R$ 6 e, consequentemente, um aumento na oferta de R$ 4 para R$ 8. Temos um deslocamento sobre a curva da oferta do ponto A para o ponto B. Ou seja, para o empresário é mais interessante o preço estar mais alto, pois esse preço mais alto significa um lucro maior. Portanto, o empresário fica mais disposto a ofertar um determinado bem quanto esse preço for maior. Ao contrário, a recíproca também é verdadeira. Quanto menor for o preço de um determinado bem, menos oferta nós teremos desse bem no mercado. Ou seja, os empresários tendem a diminuir a sua oferta e até mesmo migrar de um mercado para o outro, diminuindo assim a oferta desse bem ou serviço. Como na demanda, a oferta também sofre interferência de outros determinantes, além do preço do próprio bem, como o preço dos produtos concorrentes, o preço dos fatores de produção e a tecnologia empregada na produção desse bem ou serviço. Preço do bem produzido. Como nós vimos, através do conceito, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Preço dos produtos concorrentes. Quando o preço dos produtos concorrentes estão mais atraentes, a tendência é que o empresário diminua a oferta do bem que ele produz e, consequentemente, sair do seu mercado e migrar para o mercado de um bem cujo preço está mais alto. Por exemplo, se nós formos empresário do ramo de pizza, no mercado de pizzaria, se por acaso o preço ou a lucratividade proporcionada pela venda de pizzas tiver uma redução, a tendência é que nós, como empresários, saiamos do mercado de pizza e migremos para um outro mercado, como, por exemplo, o de sanduíches, caso esse proporcione um preço maior e, consequentemente, uma lucratividade maior. Portanto, quando o preço dos produtos concorrentes está maior, a tendência é que nós abandonemos, os empresários abandonem o mercado no qual eles estão e migrem para um mercado onde o preço seja mais atraente. Tá? Quanto maior for a competição pelos fatores de produção, menor será a oferta de um produto particular. Preço dos fatores de produção. Quando o preço dos fatores que vocês utilizam, empresários, na produção de um determinado bem ou serviço tiver um aumento, a tendência é que a oferta desse bem ou serviço sofra uma redução. Se não, vejamos. Quando aumenta o preço da energia, aumenta o preço da água, ou aumenta o preço dos insumos utilizados na produção do seu bem ou serviço, a tendência é que você diminua, empresário, a oferta do seu bem ou serviço. Da mesma forma que, quando observamos uma redução no preço dos fatores de produção utilizados na fabricação de um determinado bem, a tendência é que haja um aumento na oferta por parte dos empresários. Mudança na tecnologia da produção. Se o empresário utiliza uma determinada máquina, uma determinada ferramenta, uma determinada tecnologia que faça com que ele se torne mais produtivo,
que ele incremente a produtividade, ele se torne mais eficiente na produção de determinado bem ou serviço, a tendência é que ele aumente a oferta. Observemos as figuras do slide. Nós observamos o setor de agricultura, onde esse determinado fazendeiro utiliza máquinas de uma tecnologia mais avançada quando comparadas à agricultura familiar. Portanto, estamos observando aí um incremento, um aumento na utilização de máquinas e ferramentas. Portanto, esse fazendeiro, esse produtor, esse empresário está se tornando mais eficiente. Logo, a produtividade dele será maior, consequentemente, a sua oferta também será maior. Como também na demanda, a oferta é representada de três maneiras: por uma tabela entre preço e quantidade ofertada, através de um gráfico com a relação direta entre preço e quantidade, um gráfico com a linha da oferta ascendente, diferentemente da demanda, que a reta é descendente ou negativamente inclinada, e através da equação Q igual a A mais B vezes P, onde A e B são constantes. Esses valores mudam de questão para questão, de produto para produto, onde Q é a quantidade agora ofertada e P é o preço agora ofertado. Então, a quantidade ofertada está em função do preço de forma positiva, representado por esse sinal de mais. O conceito de oferta é análogo ao da demanda, como nós já vimos, exceto que a oferta está baseada no desejo dos produtores de bens e serviços. Como exercício, utilize os dados apresentados nesse slide a seguir, onde nós temos do lado da esquerda um aumento no preço do bem e do lado da direita nós temos um aumento na quantidade ofertada. Substituam qualquer valor aleatório de P na equação representada do lado através desse gráfico. Substitua P por qualquer um desses valores. O resultado de S é supply, que é oferta ou fornecer em inglês. Substitua o valor de P, qualquer valor de P apresentado nessa tabela, nessa equação da oferta. O resultado será o seu valor correspondente para a quantidade ofertada. Elasticidade preço da oferta. Assim como na demanda, também precisamos saber qual foi a variação na quantidade ofertada em função da variação no preço. Esse é o conceito de elasticidade. É a variação percentual na quantidade ofertada dividida pela mudança ou variação percentual no preço de determinado bem, representada pela equação a seguir, que é a mesma equação da elasticidade da demanda. Só que agora nós iremos calcular a variação percentual na quantidade ofertada e a variação percentual no preço ofertado. Exemplo a seguir, nós temos um produto qualquer, onde observamos um aumento de preço de R$ 40 para 60 e, consequentemente, um aumento na quantidade ofertada de 200 para 250 unidades. O que é que precisamos calcular? Primeiro, a variação percentual na quantidade. A quantidade que antes era 200 aumentou para 250, aumentou quanto? 50 unidades. E essas 50 unidades representam quantos por cento de 200? 0,25 ou 25%. Guardamos essa informação que representa o numerador da nossa equação. Segundo, o que precisamos fazer? Calcular a variação percentual no preço. O preço era R$ 40, aumentou para R$ 60. Tivemos um aumento de R$ 20. Esses R$ 20 representam quantos por cento de 40? A metade, ou 0,5 ou 50%. Agora que nós temos o numerador e o denominador, basta jogar na equação e dividir. O valor da elasticidade da oferta indica que, à medida que o empresário responde ao estímulo de preço, em função do aumento no preço. Exercício. Um certo empresário produz 2.000 camisas por mês a um preço de R$ 30. Se o preço baixar para R$ 20, o empresário, segundo o conceito de oferta, reduzirá a sua produção para 1.500 camisas. Qual a variação percentual na quantidade ofertada? Qual a variação percentual no preço? Qual é a elasticidade preço da oferta? E que tipo de elasticidade nós estamos trabalhando? Observe que o resultado da letra A e o resultado da letra B são necessários para que respondamos a pergunta da letra C. Então, a resposta para esse exemplo
é variação na quantidade ofertada, 0,25% ou 25%. Variação no preço ofertado, 0,33% ou 33%. A elasticidade é o primeiro dividido pelo segundo, que é igual a 0,76. Da mesma forma como na demanda, quando o resultado da elasticidade é menor do que 1, nós temos uma elasticidade inelástica. Quando a elasticidade é maior do que 1, nós temos uma elasticidade elástica. E o equilíbrio de mercado? Como nós vimos nos fóruns, o equilíbrio de mercado é a relação, ou a inter-relação entre demanda e oferta. É o resultado da interação entre as forças de oferta e demanda que são determinadas pelo processo de negociação entre produtores e vendedores. Ou seja, é a interseção das retas ou das curvas da demanda e da oferta. Em equilíbrio, então, o preço satisfaz as condições dos consumidores e também satisfaz as condições dos empresários. A quantidade demandada, portanto, vai ser igual à quantidade ofertada. Representada da seguinte forma: observem a reta azul, a reta da oferta, e a reta vermelha representa a curva da demanda. A interseção entre essas duas retas, representada pelo ponto E, é o equilíbrio de mercado. Nesse ponto, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, bem como o preço de equilíbrio, representado por PE, atende a consumidores e a empresários. Observação: esse ponto não é estático. Essa condição ela muda de acordo com as forças da demanda e com as forças da oferta. Portanto, ele é dinâmico. Tá? E quando é que ocorre, então, o desequilíbrio de mercado? O desequilíbrio de mercado ocorre quando esse preço, o preço praticado, ele não atende às condições, seja do consumidor, seja do empresário. Observamos o gráfico a seguir, onde nós teríamos um PE, ponto de equilíbrio, que se dá no ponto E entre a interseção da demanda e da oferta, mas na prática nós temos o preço P'. Esse preço P' está abaixo de PE. E se nós traçarmos uma linha tracejada até a curva da oferta, nós podemos concluir que, ao preço P', os empresários só estariam dispostos a ofertar a quantidade QS. Observamos que essa quantidade QS ela é menor do que a quantidade de equilíbrio. Continuando a análise, ao preço P', quando continuamos a linha tracejada até cruzarmos com a curva da demanda, nós obtemos a quantidade QD, que representa a quantidade demandada pelos consumidores a um preço P'. Em outras palavras, nós temos, ao preço P', os empresários tendem a ofertar menos. Por outro lado, ao preço P', os consumidores tendem a demandar mais. Ou seja, nós temos um excesso de demanda e uma escassez de bens e serviços. O que é que acontece quando há uma escassez de bens e serviços? Há o aumento de preço, representado por esse segundo exemplo. Observamos agora que o preço P' aumentou e ficou acima do preço de equilíbrio, isso em razão do excesso de demanda anterior. Continuando a análise, o preço P', quando tracejamos uma linha até a curva da demanda, nós observamos que a esse preço mais alto do que o preço de equilíbrio, os consumidores tendem a consumir apenas QD. Observem que QD, quantidade demandada, está abaixo ou é uma quantidade menor que a quantidade de equilíbrio. Mas, por outro lado, quando continuamos a linha tracejada até a curva da oferta, os empresários tendem a ofertar mais a um preço maior, porque a esse preço P' novo, a lucratividade é maior. Mas aí nós temos um excesso de oferta e uma escassez de demanda. O que acontece quando há excesso de oferta de bens e serviços e uma demanda baixa? Os preços dos bens tendem a diminuir. E aí esse preço P' tende a se aproximar até a condição de equilíbrio representado por PE. No exemplo anterior nós tínhamos um excesso de demanda e agora nós temos um excesso de oferta. Então a tendência é que o mercado se equilibre ao preço PE e à quantidade QE. Como isso pode vir a ser cobrado em provas, avaliações, trabalhos, concursos?
Dadas as funções de demanda, a oferta, determine o preço e a quantidade de equilíbrio. Nós observamos que nessa equação, nesse exercício, nós temos duas fórmulas ou duas equações, uma da demanda e uma da oferta. Mesmo que a questão não nos informe qual é a fórmula da oferta, qual é a equação da demanda, nós podemos identificar através do sinal. As equações de demanda são representadas pelo sinal negativo, porque a curva é negativamente inclinada. E a equação ou a fórmula da oferta, ela é representada pelo sinal positivo, porque a relação é direta entre preço e quantidade. O que é que a questão nos pede? Qual o preço e qual a quantidade de equilíbrio? Que condição satisfaz o equilíbrio de mercado? Quantidade ofertada e quantidade de demanda são iguais. Portanto, o que devemos fazer? Igualar as duas equações e daí nós isolamos Q e obtemos apenas uma variável que é P. E o que significa P? Preço. No caso, o preço de equilíbrio. E agora, como podemos chegar à quantidade de equilíbrio? Bom, se nós já temos P, preço de equilíbrio, basta nós substituirmos esse valor em qualquer uma das equações, tendo em vista que nesse ponto a quantidade é a mesma para ambos, assim como o preço, pois nós estamos num ponto de interseção. Substituindo PE em qualquer uma das equações da demanda ou da oferta, nós temos a quantidade E ou a quantidade de equilíbrio. Portanto, para esse exemplo, o preço de equilíbrio é R$ 12,50 e a quantidade de equilíbrio é 68,75 unidades. Com isso, nós encerramos a 5ª aula da oferta. Sugiro a todos que revisem a aula e acompanhem o material a ser postado. Na próxima aula, nós iremos ver as estruturas de mercado. Obrigado.